Nós temos aqui uma grande alegria em recebê-lo, ainda mais porque nós tivemos há pouco tempo o Miguel Briamonte, o maestro Miguel Briamonte, que nós pedimos para que ele indicasse uma pessoa que gravitasse nos vários formatos da produção artística, cultural. E ele falou, eu tenho uma indicação que eu mesmo gostaria de fazer uma homenagem para ele. E é o Walter Neto. Eu que tenho que agradecer ao Miguel, porque a nossa história vai se cruzando aí. Eu nem vou falar quanto, porque faz muitos anos, né? O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber um produtor artístico com mais de 30 anos de experiência. Muito obrigado, Walter Neto, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você por poder participar. Okay? Nós temos aqui uma grande alegria em recebê-lo, ainda mais porque nós tivemos há pouco tempo o Miguel Briamonte, o maestro Miguel Briamonte, que nós pedimos para que ele indicasse uma pessoa que gravitasse nos vários formatos da produção artística, cultural. E ele falou, eu tenho uma indicação que eu mesmo gostaria de fazer uma homenagem para ele. E é o Walter Neto. Eu que tenho que agradecer ao Miguel, porque a nossa história vai se cruzando aí. Eu nem vou falar quanto, porque faz muitos anos, né? O pai dele, né, o grande maestro José Briamonte, foi meu mentor, né, no meu primeiro grande trabalho, né? E a partir dessa história com o pai dele, ele me abriu um universo de capacidade muito grande. Eu era muito novo e eu acabei podendo reger a orquestra do Palladium e tocar piano, que inclusive o Miguel fazia antes de mim, né? Eu entrei logo depois que ele saiu. Mas eu tinha toda uma capacidade de regência, conhecimento musical, mas eu não tinha experiência, eu não tinha um conhecimento, né? A técnica de como interpretar e receber grandes artistas como a gente recebia, Miele, Rosemary, Calbi Peixoto, Peri Ribeiro, Ângela Maria. E eu era um moleque. Então, o pai dele foi muito importante para mim porque ele me, vamos dizer assim, ele me colocou no rumo musical. E esse começo no Palladium, né, que era uma casa de espetáculo dirigida por Abelardo Figueiredo, abriu um outro universo, que é esse grande universo dos musicais, das produções, né, da infraestrutura de bastidores, e mudou toda a minha cabeça. Essa versatilidade, né, essa visão ampla que você tem desse universo todo artístico, o programa Academia Nossa Casa Planeta, ele tem essa proposta de fazer a conversa transdisciplinar, transversal, entre o universo da academia, das corporações e das organizações. Mas que esses universos não necessariamente se conversam. Quando o Miguel indica o seu nome, que tem toda essa vivência transdisciplinar também, apesar de ser uma vivência cultural, mas nos vários meandros da cultura, da produção artística, isso é muito interessante. Tem sido visto como uma coisa muito interessante a educomunicação, que é a comunicação servindo como instrumento de educacional. E nesse universo todo, você começa já novo, com gente desse porte, desse talento profissional, né? Mas a gente podia voltar um pouco antes. Como é que foi? Como é que foi? O Walter Neto nasceu em São Paulo? Não, eu sou londrinense, eu sou paranaense. Né? Eu comecei a minha história no norte do Paraná e a música era só um hobby. Minha mãe é professora de piano, pianista, meu avô apaixonado por música. E a partir dessa influência, né, da minha mãe, do meu avô, e de alguns professores que mostrou um caminho que a música poderia ser uma porta de entrada para um universo que eu não conhecia, né? Quando eu saí de lá, meu pai é professor doutor de odontologia, né, na área de odontologia infantil, bebê, odontopediatria. São universos muito distantes, né? Mas ele falou, ok, se você quer, vai. Mas ninguém sabia direito o que era esse universo, né? O mais próximo foi minha mãe. Mas ele abre uma porta que nem eu conhecia. Então, a universidade, que foi a Faculdade de Artes Alcântara Machado, em São Paulo, já em São Paulo, isso em 84, mais ou menos, foi outra grande porta, porque a partir dali você começa a entrar no mundo, né? Você sai de um mundo pequeno,
né? Londrina tinha uma história musical muito boa, mas não é comparado ao que você tinha em São Paulo. Quando você chega em São Paulo, você entra numa universidade que ela te abre um outro mundo, a música clássica, o jazz, a orquestração, a música para cinema, né? Dali eu caio no Palladium, uau, a prática, né? Grandes artistas, né? Miele, sentar e conversar com ele, entender o que o cara fez, o que ele não deixou de fazer, de música, contar as histórias, né? Abelardo Figueiredo, né? Um dos grandes produtores brasileiros. E numa assim, década em que a tecnologia estava começando a dar um salto bem gigantesco. Bem grande, né? Mas ainda a gente tinha corpo de balé, né? Coreógrafa, né? Que trabalhava com isso, maestro escrevendo os arranjos, trabalhando junto com a coreógrafa, né? Cenotécnicos. E esse universo abre outros universos, porque você começa a conhecer gente, artistas, né? Eu fui para a televisão, fui trabalhar no SBT, produzindo música para programas infantis. Tudo muito rápido, né? Muito rápido, porque são portas, você não sabe qual porta você vai atravessar. E o jovem quer abraçar tudo, né? O jovem abraça... Sim, mas para você abraçar tudo, o que eu aprendi, eu aprendi com os meus pais, você precisa estar preparado. Essa é a questão. Não adianta você abraçar se você não tem formação. Então, você tem 2 campos de formação. Um é a formação como conhecimento acadêmico e o outro é a formação prática, né? Então, a união disso, do meu conhecimento acadêmico que eu tive na universidade, quando eu fui para o Palladium e conheci, né, e pude ter a mão do José Breamonte me ajudando nisso, me dando a prática, esses 2 instrumentos começaram a me preparar para um outro universo. Então, esse próximo universo, que foi para a televisão, fazer programas infantis, fazer trilha para a Simone, trabalhar no programa com trilhas para o Bozo, para outras pessoas, fazer tema para o Silvio Santos e assim vai. Lá eu conheci a televisão, que aí eu comecei a me encantar com a televisão. E do mundo, exatamente, um mundo prático, né? Exato. Porque tem a parte cultural, musical, com grande conteúdo, mas também a parte prática da televisão daquela época e atual. Que Exato, porque é sempre uma Os coisa... desafios são prática e objetiva, né? São desafios um pouco diferentes, caminham quase que em paralelo, mas são diferentes, né? É onde você precisa entender que o teu conhecimento... Ninguém quer saber se você está escrevendo uma harmonia X, XPTO. Você quer saber o seguinte, a música é boa, funcionou? Funciona, né? As pessoas estão cantando, é isso que eles querem. Não é que se você... Então, você conhecer esses universos vai nos levando. Aí fui trabalhar, cuidar da carreira do Leandro Leonardo, preparar espetáculos para ele no Canecão, primeiro artista sertanejo a entrar no Canecão, entendeu? Também desafiador, né? Desafiador, como é que, né, a casa do Roberto diferente. Carlos, em 1991, isso, né? Especiais da Globo. Então, todo esse outro universo foi falando, uau, eu gosto de mais coisas. Aí vai caminhando, então, da música para a parte de televisão. De espetáculo, entretenimento. Exatamente. Né, então, a gente começa a trabalhar com N formatos promocionais. Então, eu começo a enxergar que, caramba, tem um outro mercado corporativo que também utiliza a arte, né? Então, a gente entra no mercado corporativo, a gente começa a trabalhar dentro de um circo, fazendo produção artística, musical, e já vira espetáculo. Aí começa a ouvir falar que tem um circo maravilhoso na Europa que a gente devia conhecer, o Cirque du Soleil, 1992, novidade. Recebia VHS para ver o que esses caras estão fazendo. E que até hoje ainda é considerado inovador. Inovador, né? Então, as coisas vão... mas você precisa se preparar. O que eu percebo na década de 90 é que todo o meu preparo musical, que foi uma formação muito, muito bem feita, com bons professores, né, para que eu andasse no próximo segmento, essa formação precisava melhorar. Então, durante a década de 90, eu aprendi muita coisa, entrei para a Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão para começar a entender um pouco mais da parte técnica, né? Fui me ligar a alguns diretores importantes de televisão, abro a minha produtora e vou trabalhar para o Rally dos Sertões, né? Começando a ter um produto numa ação esportiva que estava iniciando, isso em 95, 96,
E conforme... Que era TV aberta. Era TV... Sim, mas não. A gente tinha um acordo, eu nem lembro direito qual eram os primeiros acordos, se era com a Sport TV, o ESPN, mas assim, era muito arcaico, a gente estava começando, todo mundo conversando. Era um formato que ninguém sabia bem para que lado Exato. que ia. Então, ao longo dos anos, a gente foi estudando. Em 2000, para você ter uma ideia, eu fui para a França para estudar com a produtora do Rally, do Paris-Dakar, para entender como é que a gente podia trazer benefícios, né? E aí eu entendi, eu tinha um amigo que falava, você precisa ir para os Estados Unidos começar a estudar. Mas por que os Estados Unidos? Porque, lá tem curso para caramba. E ele vai te dar uma visão global de produção, direção e coisa e tal. E aí, a partir de 2000, eu fui. E fiquei até 2019 constantemente indo 1, 2 ou 3 vezes por ano, fazer vários cursos, poder sentar em salas com James Cameron fazendo um workshop sobre como ele produz. Isso é algo impressionante, porque você fala, caramba, estou ouvindo dele, né? Poder sentar numa mesa com 20 pessoas falando sobre a produção de como foi o Regresso, aquele filme do Leonardo DiCaprio, que tem toda aquela produção. Então, você entende o que o cara pensou, o que não pensou. Então, esses outros inversos, estou dando 2 exemplos. Você imagina que foram quase 20 anos fazendo isso. Importantíssimo, porque a experiência precisa ter essa atualização do que está acontecendo, o que está resultando nos outros países, nos outros continentes, né? Sim. E é uma atualização que é constante, né? E a tecnologia, né? O que a gente mais gostava que também estava, né, cada vez mais acelerada ainda. Sim, porque nós estávamos saindo da produção digital para a televisão, para o cinema digital. Então, você tinha 2 universos, você tinha o cinema, você tinha a produção digital já no broadcast, mas esses 2 universos começaram a meio que quase, né, o cinema permear. Então, as primeiras produções do George Lucas, né, do Star Wars, quando ele usa aquelas câmeras digitais, a gente estava lá em workshops com a Sony, vendo como é que eles estão desenvolvendo. Então, você começa a entrar num outro universo e você percebe que o conhecimento e a ação de conhecer, ela nunca para. Mas... Então, e a produção o Brasil vivia, né, nessa época, mais ou menos, um outro problema, porque o que era moderno fora nem sempre já estava aqui, né? Então, ainda tinha essa dificuldade de saber o que estava acontecendo lá, mas a tecnologia não necessariamente já estava aqui no Brasil disponível, né? Então, era mais um área desafio, de broadcast, ela era muito grande, né? Tanto na área de broadcast como áudio, por exemplo, os gravadores digitais, as mesas, ou seja, na área profissional dessas áreas, a gente recebia com uma certa, vamos dizer assim, não tinha um espaço de tempo muito grande. A questão toda é que a gente tinha um parque de produção que estava saindo do 35, 16 milímetros e começando a entrar nas produções digitais. Né? Ou seja, você fazer cinema com câmeras digitais. Então, eu tenho um grande amigo, que é o Edu Felistock, que é um grande diretor, que usou equipamento nosso digital, porque ele falou, eu vou fazer em cinema digital. Eu falei, cara, mas você é doido. Não, vou. E ele pegou as nossas câmeras, na época foi uau! Nós estamos falando de, sei lá, 99 ou 2000, nem lembro mais. Eu tinha umas baitas câmeras que eram já com lente quase de cinema, né? Tinha essa indefinição do mercado também, o que aceitaria. Eu tinha um conhecido antigo, veteranaço de cinema, que era o Primo Carbonari, já faleceu. Carbonari. E ele era contrário a tudo quanto era coisa digital. Ele dizia, não, tem que ser cinema, o cinema que era, tal. Ele era um apaixonado de muitos anos. Mas essa fase de 90, no final de 90, estava nessa indefinição até de qual que seria a plataforma que ia caminhar melhor, né? Se cinema, televisão, TV aberta, streaming, né? Internet também, né? Eu tenho uma cena muito marcante para mim. Em 2002, eu estava numa palestra do CEO da CBS americana. E ele estava falando sobre produções, sobre questões técnicas, sobre a programação da CBS americana, né? Com as séries que eles faziam. E eu lembro que um repórter levantou, pegou um celular e falou... Mas aqui, isso nós estamos falando de 2002, tá? Os celulares estão evoluindo, né? Ninguém sabia ninguém sabia o que onde que seria. E aí, convergência disso. Né? O que você pensa disso? E ele fez uma resposta para mim que tem todo sentido. Ele falou assim, eu sou um produtor de conteúdo artístico, de entretenimento. Então, para a gente, tanto faz qual é o meio, a gente vai se adaptar. Se daqui a algum tempo, que nem tinha, né?
o celular por um lugar para você assistir, né? a gente vai estar lá. Se o streaming, porque a gente estava falando, era uma reunião sobre questões técnicas de empacotamento de dados via IP, via internet, como é que ia trafegar, qualidade, velocidade. Mas era muito limitado, porque os pacotes eram complexos, a transmissão, a velocidade. Então, você vê que alguém já tinha uma visão dizendo assim, não, eu não vou mudar o meu trabalho, porque eu sou produtor de conteúdo. O conteúdo vai ser meu sempre conteúdo importante. vai ser importante. Agora, se eu vou colocar ele na plataforma A, B, no que for, ele nem falava plataforma, ele falava TV a cabo, ou o formato que vier. Nós vídeo, vamos, né? Ainda vídeo. Se falava assim, será que vai você ainda estava no final do VHS, o DVD, e daqui um pouco o Blu-ray estava entrando. Então, foram todos mídias de transição. Mas esse tempo todo, né? Então é aquela coisa, a vivência, a experiência, mas a atualidade. Então, naquela época, você já estava procurando o que tinha de ponta lá, né? Sim. E aí, aqui no programa, a gente costuma pedir que nos atualize sobre os resultados, como é que estão as produções. Então, aqui, quando veio o resultado das produções do Walter Neto, só dos últimos 2 anos, nós falamos vai ter que precisar uns 3 blocos de programa para falar só das premiações dos recentes aqui, de 1 ano, 2 anos. Porque a gente ficou com um gap por causa da televisão, né? Da produção musical, televisão, e aí veio muito mais coisa.